Quais são as relações emocionais que podem estar envolvidas com o câncer de mama? O câncer de mama, como outros tipos de câncer, eles são realmente uma ameaça à vida, e isso traz, sem dúvida nenhuma, um diagnóstico, um medo, né, e o que fazer dali em diante quando a gente recebe de fato um diagnóstico de câncer. Em especial vou falar do câncer de mama, porque para cada tipo de câncer, para cada tipo de doença, cada tipo de sintoma que a gente tem uma interpretação, tem uma relação somática, uma relação emocional envolvida nesse aspecto e que tem as características específicas. Então, o câncer como um todo é um mecanismo do organismo para consertar, para arrumar algo que ele entende que ele precisa proliferar, crescer, aquelas células entendem que elas precisam de alguma forma criar uma proliferação diferenciada ou aumentar aquele espaço, aquele tecido por algum motivo. Mas aí a gente tem a característica de cada tecido, de cada local, e isso é importante para a gente entender caminhos de cura. Porque a gente sempre tem que buscar e entender os caminhos de cura. Quais são os caminhos para que a gente possa restabelecer a nossa saúde, restabelecer a nossa vida. Eu sempre trago a atenção, o foco para aquilo que está oculto e não somente para aquilo que a gente está palpando, está vendo. O físico, sem dúvida nenhuma, é o nosso transporte, é a nossa carruagem, é a nossa casa, né? E a gente precisa cuidar dela. Então, quando aparece alguma doença, um sintoma, uma dor, a gente tem que olhar para essa dor, a gente tem recursos para fazer isso e para tratar aquela dor, aquele sintoma, aquela doença. Mas a gente precisa ir nas causas, olhar para o oculto, o que está por trás daquilo, qual é a mensagem que tem ali atrás e quais são as características que talvez eu tenha que começar a mudar em mim, mudar na percepção, para que eu possa, de fato, ir para um caminho de cura completo. Então, quando eu falo cura, não é só a cura física, mas a cura física, emocional, psíquica, espiritual, a cura do movimento da vida. Então, é super importante a gente olhar para esses aspectos. E hoje eu quero trazer a questão do câncer de mama, que é um câncer realmente que aparece muito, né? Tem uma incidência altíssima, principalmente nas mulheres, os homens também têm, mas a incidência é muito maior nas mulheres por conta da anatomia, por conta dos hormônios. Tem umas características que acabam sendo mais comuns. Mas o que será que está por trás disso? Então, o tecido mamário, de acordo com a nova medicina germânica, ele faz parte de uma rede de tecidos, de um tipo de tecidos que surgem do tecido embrionário da mesoderma antiga. A mesoderma antiga, ela vem como um tecido de proteção. É um revestimento, precisava proteger o corpo já que saiu do mar. Então, quando a gente sai do mar, o organismo precisa começar a criar barreiras. E essas barreiras, essas defesas, começam a surgir do tecido da mesoderma antiga, que é um tecido embrionário. Então, nós temos 3 tecidos embrionários: a endoderma, a mesoderma e a nova derma. E a mesoderma ela é dividida em mesoderma antiga e mesoderma nova. E a mesoderma antiga é que dá origem a alguns tecidos, por exemplo, como os ductos mamários, o peritônio, que é um revestimento que a gente tem no abdômen, o pericárdio, que envolve o coração. E a gente tem, então, alguns tecidos que são originados dessa mesoderma antiga. E os ductos mamários são tecidos que estão vinculados à mesoderma antiga e que servem de proteção. Então, a característica emocional desse tecido é defesa. Então, quando eu estou me sentindo atacado, atacada, então ameaçado, ameaçada. As ameaças, sensações de ameaças e de ataques, eles trazem um mecanismo de defesa. E a característica emocional acaba vinculando mais a esses tecidos de defesa. E nas mamas vai ter muito a ver com a questão do o que eu considero o meu ninho, o que eu considero que faz parte daquilo que eu cuido. Então, o ninho no aspecto do que eu cuido na minha vida. Então, pode ser uma preocupação excessiva com os filhos, com os parceiros, com o trabalho, com a casa, não importa o que seja. A característica é aquilo
que eu considero como que está sob a minha proteção, sob a minha nutrição, é aquilo que eu cuido, aquilo que eu nutro na minha vida. Então, qualquer coisa que é considerada algo que eu vou nutrir, que eu vou acolher, que eu vou cuidar, a gente vai entender como faz parte desse meu ninho, que eu cuido desse aspecto. Então, é cuidar de algo, é nutrir algo que eu considero importante na minha vida. Então, qualquer coisa que for ameaçada, então dessas questões, disso que eu cuido na minha vida, que seja a minha casa, o meu trabalho, meus filhos, os parceiros, não importa, as pessoas, os entes familiares, os amigos, se eu tenho e eu cuido disso, e eu percebo que está acontecendo alguma coisa que gere algum tipo de ameaça, isso pode gerar em mim uma preocupação. E essa preocupação excessiva, e essa preocupação que se atenua muitas vezes de uma maneira mais intensa, porque são pessoas ou são coisas que estão muito mais no meu íntimo, tem muito a ver com nutrição, aquilo que eu cuido mesmo, aquilo começa a me gerar ameaça. E essa ameaça, ela pode trazer um comando biológico. Então, de acordo com a nova medicina germânica, é um programa biológico. E a função biológica é, eu preciso aumentar o quê? O tecido que cuida, o tecido que acolhe, aquele que nutre. Né? Então, as mamas têm muito a ver com nutrição, porque é dali que sai a nutrição principal quando a gente gera, né? Quando a mulher gera para o bebê. Então, vem esse nutrir. Então, tem muito a ver com nutrição. Então, eu preciso aumentar esses ductos mamários. E aí começa a ser uma proliferação. Tem um comando biológico que é eu preciso aumentar, eu preciso criar mais tecido, eu preciso dar mais conta dessa nutrição, eu preciso cuidar mais. E aí começa um aumento desse processo e que começa a gerar então essa multiplicação celular e aí vai evoluir para esse câncer de mama. E essa é uma das características emocionais que pode estar vinculado à causa que pode gerar o câncer de mama. Então, estou trazendo aqui uma perspectiva da abordagem da nova medicina germânica, da psicossomática, para a gente entender que um câncer ou qualquer outra doença, sintoma, sempre tem questões físicas e questões emocionais envolvidas. Por isso é muito importante a gente começar a pensar sobre esses aspectos. Então, se você conhece alguém, ou se você já passou por isso, ou está passando por isso, que esteja com câncer de mama ou outros tipos de câncer, busque tratar ou orientar essas pessoas, ou a você mesmo, busque tratar não somente o físico, com os procedimentos, com os tratamentos convencionais que são necessários serem feitos, mas também busque ajuda para tratar esse emocional, para explorar esse inconsciente, o que está lá no inconsciente, quais são as memórias no sistema de crenças que tem emoções ruins associadas, que tem coisas ali, traumas, que estão influenciando para gerar esse processo. Porque a ameaça que eu falei, ela pode ser algo que esteja realmente acontecendo, ou que aconteceu e ainda aquilo ficou como um trauma, mas também pode ser de memórias que a gente está carregando de infância, memórias dos antepassados, memórias que são da humanidade, que a gente pode entrar em ressonância. A gente tem muitos formatos de memórias e elas são inconscientes. E elas, como a gente descobre na maioria das vezes essas memórias? Através dos sintomas. Então a gente começa a fazer os sintomas, somados às situações do dia a dia, somado às situações de estresse e a várias outras coisas que aí a gente sabe que acontecem no dia a dia. Então, façam atenção a isso, olhem para esse emocional, busquem ajuda com as terapias integrativas, com as terapias clássicas, façam uma união, somem forças, tratem de todas as formas possíveis, no aspecto físico, emocional, psíquico, espiritual, porque quanto mais recursos a gente buscar, quanto mais vertentes a gente atuar no nosso corpo, estímulos diferentes com o mesmo propósito, que é ir no caminho da cura, melhor pra gente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais.